Olá, galerinha do quinto ano! Vamos a mais uma aula de matemática. Vamos lá? Abra o nosso livro na página 216. E hoje nós iremos estudar sobre as pirâmides e suas planificações. Ok? As pirâmides são formas que sempre causaram fascinação por milhares de anos. Além das famosas pirâmides do Egito, que são as maiores de todas, existem pirâmides por todos os continentes construídas por diversas civilizações. E as pirâmides podem ter diferentes polígonos como base, tá certo? Como nós já citamos na aula passada, ok? Então, observem a imagem das pirâmides de Guiné. Essas estruturas foram construídas como tumbas reais para os faraós Quiópides e Quéfrens e Menkaure e estão localizadas no Egito. Mas o que são tumbas? Tumba é uma construção feita para colocar os restos mortais de alguém, né? Então, no Egito, eles tinham esse hábito, tá certo? Era feita as pirâmides, né? Para serem colocadas as tumbas, ok? Você sabia? Todas as pirâmides construídas pelos egípcios têm base quadrada e o seu tamanho representa o poder do faraó, para o qual ela foi construída. A pirâmide maior é chamada de Grande Pirâmide e foi construída há mais de 4.000 anos, né? Então, galera, as pirâmides de Guiné do Egito, elas são muito famosas, ok? Página 217. Vamos lá, galerinha. Como o nome revela, essas construções lembram figuras geométrica espacial conhecida como pirâmide. Então, por gentileza, grifem o que eu acabei de ler. Vamos relembrar algumas características das pirâmides. Então, quais são as características de uma pirâmide? Grifem, por favor. Toda pirâmide tem apenas uma base. As faces laterais de uma pirâmide são triângulos. A base da pirâmide pode ser qualquer polígono. E as pirâmides recebem o nome de acordo com o polígono da sua base. Então, observe as pirâmides a seguir. A primeira pirâmide, qual é a base dela? É um triângulo. Então, ela recebe o nome de pirâmide de base triangular. E ela também pode ser chamada de tetraedro, tá certo? Já a segunda pirâmide, ela é de base quadrangular. Por quê? O polígono que está na base dela é um quadrado. Então, ela recebe o nome de pirâmide de base quadrangular. A terceira, o polígono que se encontra na sua base é um pentágono, né? Que tem 5 lados. Então, essa pirâmide recebe o nome de pirâmide de base pentagonal. A quarta, na sua base eu tenho um hexágono. Então, é uma pirâmide de base hexagonal. A quinta é uma pirâmide cuja base tem o polígono epitágono. O polígono epitágono é que tem 7 lados. Portanto, a pirâmide recebe o nome de pirâmide de base heptagonal. E o último exemplo, na base nós temos um polígono que é o octógono, que tem 8 lados. Portanto, essa pirâmide recebe o nome de pirâmide de base octagonal. Então, galera, as pirâmides, elas recebem o nome de acordo com o polígono da sua base, para diferenciar uma pirâmide da outra.
Porque as pirâmides, todas elas têm apenas uma base. As suas faces sempre vão ser triângulos. E a base da pirâmide pode ser qualquer polígono. E aí o polígono que estiver na base é o nome que vai ser dado a essa pirâmide, que está relacionada à sua base, ok? Então vamos lá, pessoal. Ainda estudando as pirâmides, nós temos umas regrinhas que vão nos auxiliar. Então, na página 218, por gentileza, grifa texto na mão para destacar essa regra. O total de vértices das pirâmides é igual ao total de vértices da base mais 1. Por exemplo, a pirâmide de base quadrada tem 4 vértices e mais 1, isto é, 5 vértices, ok? Primeiro exercício, complete as frases. A letrinha A, em uma pirâmide de base triangular, então até eu coloquei a pirâmide de base triangular, ela vai ter quantos vértices? Então eu sinalizei os vértices na cor rosa para vocês verificarem. Então a base tem 3 vértices, mais 1 que é da sua ponta. A pirâmide de base triangular há 4 vértices. A letrinha B, em uma pirâmide de base pentagonal, então a sua base vai ter 5 vértices, mais 1, que vai ser igual a 6. Então, uma pirâmide de base pentagonal há 6 vértices. E a letra C, em uma pirâmide de base octagonal, há quantos vértices? Então, olha só, a base tem 8 vértices, que é do octógono, mais 1 da sua ponta, ela vai ter 9 vértices. Então, em uma pirâmide de base octagonal, há 9 vértices, ok? Sempre é válida essa regra para pirâmides. Então, sempre vocês têm que observar. O total de vértices da pirâmide vai ser o quê? Igual ao total de vértices da base mais 1, tá certo? Continuando na página 218, olha outra regrinha muito importante nas pirâmides. O total de arestas de uma pirâmide é o dobro do número de arestas da base. Então, exercício 2, vamos ver se vocês entenderam. Complete as frases. A letrinha A, em uma pirâmide triangular, há quantas arestas? Então, observem a pirâmide de base triangular, a azul. Ela tem quantas arestas em sua base? 3. Então, quer dizer que ela vai ter o dobro. Então, 3 vezes 2, ela vai ter 6 arestas. Então, uma pirâmide triangular há 6 arestas. A letra B. Em uma pirâmide de base quadrada, há quantas arestas? Então, observem a pirâmide roxa. Ela tem quantas arestas na base? 4. Então, 4 vezes 2, que será o dobro, ela vai ter 8 arestas. Então, uma pirâmide de base quadrada há 8 arestas. E a letra C, em uma pirâmide de base heptagonal, há 14 arestas. Por quê, galera? Observem a pirâmide vermelha. A sua base tem 7 arestas. O total de arestas vai ser o dobro. Então, 7 vezes 2, 7 arestas. Então, em uma pirâmide de base heptagonal, há 14 arestas, ok? Guardem essas regrinhas. O terceiro exercício. Converse com seus colegas e o professor sobre a seguinte questão. É possível construir uma pirâmide com 11 arestas? Por quê? Então, vamos analisar no exercício 2.
Os números obtidos no total de arestas em todos os itens foram números pares. Então, não será possível construir uma pirâmide com 11 arestas, pois 11 é um número ímpar, ok? Então, não, porque a quantidade de arestas de uma pirâmide sempre é par, tá certo? Então, sempre vai ser um número par, tá bom? Então, não, porque a quantidade de arestas de uma pirâmide é sempre um número par. Exercício 4. O número de faces de uma pirâmide é sempre igual ao número de vértices? Justifique. Então, nós podemos pegar um exemplo aqui, ó. No caso, a pirâmide de base triangular, ela tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E quantas faces? 1, 2, 3, 4 faces. Então, o número de faces de uma pirâmide é sempre igual ao número de vértices. Isso está correto. Então, sim, de cada aresta da base sai uma face. E há mais de uma face que é a base. Ou seja, o número de faces da pirâmide é igual ao número de arestas da base mais 1. Ok, galera? Então, assim, nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo de pirâmides e até a nossa próxima aula, que será sobre prismas. Um beijo a todos. Vamos lá, página 219. Exercício 5. Observe abaixo as planificações, depois destaque os adesivos do material complementar e cole ao lado de cada planificação da pirâmide correspondente. Então, vocês, primeiramente, têm que lembrar o que é uma planificação. Então, o que é uma planificação? Na geometria, a planificação de um poliedro é um arranjo de polígonos de lados comuns que, ao serem dobrados, retornam à forma espacial que lhe deu origem. No caso, nós estamos trabalhando com pirâmides. Então, a planificação de uma pirâmide cuja base é um quadrilátero é composta por um quadrilátero e 4 triângulos, que também não são necessariamente congruentes. Então, resumindo, o número de triângulos da planificação de uma pirâmide é igual ao número de lados da base. Então, vamos colocar em prática, né? A planificação, ela vai ser o quê? O sólido desmontado, e aí ele vai pertencer em apenas um plano, tá certo? É bem isso, galera. Então, vamos lá. Vamos resolver o exercício 5. A primeira planificação que aparece, nós temos o polígono que faz parte dessa base. Qual é? É um pentágono. O pentágono tem 5 lados. E aí, de cada lado, eu tenho, no caso, um triângulo. De cada lado desse pentágono sai um triângulo que vai ser as faces laterais da pirâmide. Tá certo? Então, ao construir, nós iremos obter uma pirâmide de base pentagonal. Então, aí vocês vão procurar nos adesivos a pirâmide que tem cuja base um pentágono, ou seja, um polígono de 5 lados, ok? Já a segunda figura e a segunda planificação, a base é um quadrilátero, né? Que tem 4 lados. Então, de cada lado sai um triângulo. Ao formar, né? Ao montar essa planificação, nós iremos obter uma pirâmide de base quadrangular. Então, procurem aí no adesivo uma pirâmide de base quadrangular, conforme está apresentado aqui no slide. A
terceira corresponde a qual pirâmide? Eu tenho que observar o que? A base. A base é um polígono triangular, ou seja, é um triângulo. Então, de cada lado desse triângulo vai sair um outro triângulo. E aí eu vou obter, na hora que construir essa planificação, uma pirâmide de base triangular. E a última, olha só, a base dela é um hexágono e de cada lado dele nós vamos ter triângulos, que são as faces laterais da pirâmide. Então, ao construí-lo, nós iremos obter uma pirâmide de base hexagonal, tá certo, pessoal? E aí eu trouxe, né, uma pirâmide de base pentagonal, essa amarelinha, para vocês verificarem como que é o procedimento dela montada e ela sendo desmontada, ou seja, ficando planificada, tá? É apenas para vocês verem no concreto, tá certo? Assim, nós terminamos por hoje a nossa aula. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo de pirâmides e suas planificações. E até a próxima aula. Um beijo a todos!